Olá meninos e meninas, eu sou o professor Beto e hoje nós vamos falar sobre vetores. Vamos iniciar o estudo de vetores. Vamos falar das operações com vetores. Hoje vamos falar apenas de uma operação com vetor. Bom, para que serve um vetor? Nós sabemos que existem dois tipos de grandeza física, a grandeza física escalar e a grandeza física vetorial. A grandeza física é dita escalar quando ela não necessita de uma direção e de um sentido. Por exemplo, eu falo que uma partida de futebol durou 90 minutos. 90 minutos é tempo, eu não preciso fornecer direção e sentido para isso. Mas quando eu peço, por exemplo, para você aplicar uma força sobre uma mesa, esta força pode ser de cima para baixo, de baixo para cima, empurrando a mesa. Então a força necessita de uma direção e de um sentido. Logo, ela é chamada de grandeza física vetorial. Para esse tipo de grandeza física, usa-se o vetor. Então vamos aqui, ó. Vetor. Como eu falei, o vetor serve para você representar a direção e o sentido de uma grandeza vetorial. Então, o vetor nada mais é do que um segmento de reta orientado. Então, vetor, por definição, é um segmento de reta orientado. Esse segmento de reta indica para a gente qual é a direção, o sentido e o valor de uma grandeza física vetorial. Por exemplo, aqui, ó. Aqui está um vetor, ó. Isso daqui é um segmento de reta orientado, onde essa parte aqui chama-se origem do vetor. Esta parte aqui é a extremidade do vetor. Aí, ó. E o tamanho do vetor indica o seu módulo. Então, isso daqui, ó, indica o módulo do vetor. Por exemplo, se esse vetor aqui representa a velocidade de um carro, eu estou falando para você que esse carro está se movendo numa direção horizontal, no sentido da esquerda para a direita, e o módulo dele pode ser, por exemplo, 40 km por hora. Então, o vetor vai dar todas as características da grandeza em valor, direção e sentido. Bom, então aqui está representado o nosso vetor, segmento de reta orientado, origem, extremidade. Esse vetor pode ser o vetor força, pode ser o vetor velocidade, aceleração e assim por diante. Então está aqui. Agora vamos às operações com vetores. Aqui, ó. Operações com vetores. A primeira operação que nós vamos trabalhar com vetor é adição ou soma. Então vamos aqui, ó. Então vamos à adição. Adição ou soma de vetores. Bom, vamos ao primeiro caso. Olha, o primeiro caso. Este primeiro caso ocorre quando os vetores estão formando ângulo entre si de 0 graus. Ó, 0 graus. Quando que isto acontece? Quando esses vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido. Por exemplo, vamos analisar aqui. Aqui eu tenho um vetor, que eu vou chamar esse vetor de vetor A. Toda vez que a grandeza for vetorial, você põe um vetor sobre a letra. Eu tenho um outro vetor, que está aqui, ó. Esse vetor aqui é o vetor B. Vejam que ambos estão na mesma direção, horizontal, e no mesmo sentido, da esquerda para a direita. Quando você soma esses dois vetores, você pega um e joga na frente do outro, ou seja, você pega a origem de um e junta na extremidade do outro.
Então, quando você fizer isso, você vai ter este vetor aqui, ó. Ó, este vetor aqui é que nós chamamos de vetor soma. É o vetor A mais o vetor B. Então, está aqui o vetor soma. Este vetor soma, ele tem que ter direção, tem que ter sentido e tem que ter módulo. Neste caso aqui, ó, o vetor soma tem a mesma direção dos dois vetores, ou seja, horizontal. Sentido do vetor soma é o mesmo sentido dos dois vetores, da esquerda para a direita. E o módulo dele, que é o mais importante, módulo, você vai pegar e tirar o vetor A mais B. Então, isso é o módulo. É quando você pega o vetor e transforma em número, valores, medidas. Então, aqui está como se calcula a soma de vetores quando o ângulo entre eles é 0 graus. Bom, então vamos ao segundo caso. O segundo caso é quando os vetores estão na mesma direção, porém sentidos opostos. Então vamos aqui, ó. Quando isto acontece, o ângulo entre os vetores vale 180 graus. Então o alfa, que é o ângulo, vale 180 graus. Então vamos analisar como eles estão aqui. Bom, aqui eu tenho o vetor A. Estou desenhando o vetor, pode ser qualquer vetor. Aqui o vetor A e o vetor B. Aqui, ó, vetor B. Estou vendo aqui que o vetor A tem um módulo maior que o vetor B. Então, quando você pega esses dois vetores e vai somar, então eu vou pegar isso daqui e colocar aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Vetor A está aqui. Aí eu vou pegar o vetor B e vou colocar aqui, ó. Olha o vetor B aqui. Então, isto daqui que sobrou, ó, este pedacinho aqui que eu vou mudar a cor, ó, é o vetor soma entre esses dois vetores. O vetor soma, neste caso, tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor de maior módulo. Então, esse é o vetor soma. Então, o vetor soma é o vetor A mais o vetor B. Mas eu estou vendo que o vetor soma é menorzinho. Então, quando você trabalha com módulo, ou seja, o valor do vetor, módulo, você vai pegar e achar o vetor, tira o vetor, porque aqui é módulo, valor, você pega o vetor maior e subtrai do módulo do menor. Aí você trabalha com valores, módulos. Então está aqui o segundo caso. Não esqueçam, hein? Nesse caso, o vetor soma sempre tem a direção e sentido do vetor de maior módulo. Maior módulo é isso aqui, ó, como eu mostrei aqui anteriormente. O terceiro caso é quando esses vetores formam um ângulo entre si de 90 graus. Então vamos aqui, ângulo 90 graus. Então vamos aqui, ó. Aqui eu tenho um vetor que eu vou chamar de vetor A. Olha, pode ser qualquer letra, pode ser V. Esse vetor é um vetor genérico qualquer. E eu vou somar com esse vetor aqui, ó, B. Vejam que o ângulo entre esses dois vetores, 90 graus. Bom, neste caso, opa, caiu aqui. Neste caso, como que você vai trabalhar com a soma desses vetores? Então, o procedimento é assim, ó. Partindo da extremidade de um vetor,
você vai traçar uma linha tracejada paralela ao outro. Então, ó, partindo daqui, eu vou traçar uma linha tracejada paralela a B. Então, vai ficar assim, ó. Ó, paralela a B. Partindo da extremidade do outro vetor, paralela a A. Então, vai estar aqui, ó. Vejam que esses tracejados se cruzaram aqui. Então, graficamente, o vetor soma está aqui, ó. Esse é o vetor soma entre esses dois vetores. Bom, vejam que aqui eu uni o vetor A com o vetor B pela origem deles, ó. Eu tinha unido pela origem. Então, neste caso, o vetor soma vai ser A mais o vetor B. Olha, veja que eu uni pela origem, mas eu poderia também unir o A e o B, origem com extremidade do outro. Então, eu podia fazer isso aqui, ó. Olha, o vetor A está aqui. E eu vou pegar o vetor B, ao invés de unir origem com origem, eu vou pegar a origem de B e ligar na extremidade de A. Então, vai estar assim, ó. Olha. Aqui é o vetor B. Mesma coisa daqui, ó, 90 graus. Ó, 90 graus. Então, aqui, desse jeito, eu não preciso fazer os tracejados. Eu já faço direto aqui, ó. O vetor soma está aqui, ó. Aqui o vetor soma entre esses dois vetores. Olha, vejam que tem a mesma direção e o mesmo sentido desse. Então, você pode uni-los pela origem ou origem de um com extremidade do outro. Nas duas situações, o vetor soma vai ser vetor A mais vetor B. Então, está aqui graficamente falando. Agora, vamos ver como é que se calcula o módulo deste vetor. O módulo dele. Então, o módulo dele, vou botar aqui embaixo, o módulo dele seria assim, ó. Módulo, ou seja, o valor desses vetores. Então, vejam que aqui é um triângulo retângulo. Aqui também é um triângulo retângulo, ou aqui é um triângulo retângulo, onde o vetor soma é a hipotenusa desse triângulo retângulo. E nós sabemos, para calcular hipotenusa de um triângulo retângulo, usamos o teorema de Pitágoras. Então, vai ficar assim, ó. Essa é o quadrado, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí nós temos aqui o terceiro caso de soma de vetores. Bom, então antes de falarmos no quarto caso, vamos se inscrever no canal, dar aquele like e ativar aquele sininho para vocês receberem notificações de outras aulas que virão, porque eu faço isso para vocês mesmos, para o bom andamento escolar de vocês, da vida estudantil de vocês aí. Vamos ao quarto caso. Olha, esse quarto caso é quando o ângulo entre os vetores é diferente daqueles três, 0, 180 e 90. Então, vou pôr aqui, ó, ângulo qualquer. Não esqueçam, esse ângulo qualquer é diferente do 0, 180 e 90. Por exemplo, 60 graus, 30 graus, é esse quarto caso aqui. Então, vamos lá. Aqui eu tenho dois vetores. Olha, esse vetor que eu vou chamar de vetor A, pode ser vetor força, velocidade, assim por diante. E esse outro vetor aqui, que eu vou chamar de vetor B. Aí, o vetor B. Esses dois vetores, eles estão formando o ângulo entre si, que eu vou chamar de alfa. Esse alfa, diferente de 0, 90 e 180. Bom, vejam que aqui eu uni esses dois vetores pela origem. Mas assim como 90 graus, eu posso unir origem de um vetor com extremidade do outro. Vou fazer aqui, ó.
Então, imagina que eu tenho aqui o vetor B, olha, o vetor B, este daqui, o vetor A, olha o vetor A aqui. Vejam que agora eu uni extremidade de um com a origem do outro. Bom, qual é o procedimento quando você une origem com origem? Você faz a mesma coisa que você fez 90 graus. Tracejada paralela a B, ó, paralela a B, e tracejada paralela, tracejada paralela A e tracejada paralela a B. Aqui, ó. Então, eles se cruzaram neste ponto aqui, ó. Aqui, ó. Tracejado. Então, o vetor soma está aqui, ó. Olha o vetor soma aí. Aqui você não precisa tracejar. Vai direto aqui, ó. Olha o vetor soma aqui. Vejam que o vetor soma tem a mesma direção e o mesmo sentido. Unido pela origem ou extremidade com origem. Nos dois casos, o vetor soma vai ser o vetor A mais o vetor B, porque estamos trabalhando com o vetor soma de vetores. Agora, como que eu faço para calcular o módulo desse vetor soma? Módulo do vetor soma. Como este ângulo não é 0, nem 90, nem 180, usa-se a lei dos cossenos, que é essa aqui, ó. S ao quadrado, vetor soma ao quadrado, A ao quadrado mais B ao quadrado. Até aqui é o teorema de Pitágoras. Continuando, mais 2 vezes A vezes B, cosseno do ângulo alfa. Não podemos esquecer que a lei dos cossenos aqui é menos. Como é uma soma de vetores, eu estou colocando mais aqui. Então, está aqui o cálculo do módulo do vetor soma quando você tem um ângulo qualquer, diferente de 0, 180 e 90. Bom, agora vamos a um exemplo. Bom, então vamos lá. O exemplo que eu queria mostrar aqui. Claro que são 4 casos, eu estou fazendo exemplo de um caso deles qualquer. E neste caso, 2 vetores A e B, formando um ângulo de 90 graus entre si. Possuem módulo de 6 metros por segundo, então eu estou falando que o A tem módulo 6 metros por segundo, então esse vetor A é um vetor velocidade, e B, módulo de 8 metros por segundo, então o vetor B também é um vetor velocidade. Determine o vetor soma graficamente. Vejam que aqui ele não falou qual é a direção e qual é o sentido do vetor A, nem direção nem sentido do vetor B. Então eu vou inventar uma direção e sentido qualquer. Vou falar que o A tem uma direção vertical, sentido para baixo. O B tem uma direção horizontal, sentido para a direita. Então vamos aqui, ó. Então o vetor A está aqui. Olha, vertical para baixo. E o vetor B horizontalmente para a direita. E você pode unir esses dois vetores pela origem ou origem de um com a extremidade do outro. Então eu vou fazer isso, origem com extremidade. Então eu vou pegar o vetor B, que é horizontal para a direita, e vou pôr aqui, ó. Esse é o vetor B. Então vejam que eu uni origem de um com a extremidade do outro. Eu poderia unir origem com origem, daria a mesma coisa. Então, neste caso, o vetor soma está aqui, ó. Este é o vetor soma entre esses dois vetores. Então, está ali graficamente representado o vetor soma entre esses dois vetores. Se eu tivesse unido origem de B com origem de A, eu teria que fazer aqueles tracejados e daria a mesma coisa. Bom, agora o item B. Eu quero saber qual é o módulo desse vetor soma. Já que ele falou que o ângulo entre os vetores é 90 graus, está aqui, ó. 90 graus. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, onde a hipotenusa desse triângulo retângulo é o vetor soma. Então vamos lá. Teorema de Pitágoras, S ao quadrado
A ao quadrado mais B ao quadrado. Vejam que aqui é módulo, então eu tirei o vetor da letra, porque eu estou transformando em números. Então, S ao quadrado é igual a, tem módulo 6 metros por segundo, mais B ao quadrado. B tem módulo 8 ao quadrado. Então, S ao quadrado vai ser 36 mais 64. Então, S ao quadrado é igual a 100. Então, S é a raiz quadrada de 100, que vai dar 10 metros por segundo. Então, está aí, molinho, molinho, o cálculo do módulo do vetor soma quando os vetores formam entre si um ângulo de 90 graus. Então, foi isso que eu queria passar para vocês. É claro que nas próximas aulas vamos dar continuidade nas operações de vetores. Ainda temos multiplicação, subtração e assim vai. Era isso que eu queria passar para vocês. Valeu, galera!